Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao programa Contracapa, este nosso encontro semanal em que a gente recebe aqui escritoras, escritores, para poder falar sobre a sua obra, sobre a sua vida, curiosidades que a gente merece saber. Eu sou tio Flávio e vou conduzir essa entrevista aqui hoje com o nosso convidado, Rodrigo Sena Magalhães, que vai nos falar sobre o seu trabalho, sobre a sua literatura e sobre alguma coisinha aí da vida dele também. E a gente vai poder assistir esse programa, que está no YouTube. Todos os programas que a gente gravou estão no YouTube. A gente tem aí quase que 2 anos de programa Contracapa e é a oportunidade de valorizar a literatura. Se você não conseguir assistir dentro lá do portal do Jornal Hoje em Dia ou na TV Promove, que é justamente o canal 12 da Claro TV, você pode nos assistir também ou nos ouvir na Rádio Web Hoje em Dia e também nas rádios Alvorada FM, Difusora AM de Salinas, Gorutubana de Janaúba, Rádio Cidade FM de Corinto e na Rádio Eldorado de Sete Lagoas. Mas não se esqueça, lá no YouTube, Jornal Hoje em Dia de BH, você pode assistir todos os episódios e inclusive mandar para as pessoas que você acha que vão gostar do assunto. Bom, vamos lá. Rodrigo Sena Magalhães é escritor, é casado e pai de 3 filhos, mora em Bela Vista de Minas, interior de Minas Gerais. Ele estreia na ficção com A Sombra da Mentira, um romance policial. Nossa, nós vamos ver, fazer romance é difícil, fazer romance policial é mais difícil ainda. Você tem que pensar em todas as nuances, né? Em todos os detalhes. Uma caneta que caiu no meio do caminho fala lá na frente sobre alguma coisa. Então, este livro sintetiza aí nas entrelinhas dos crimes uma potente crítica social. E quando ele não escreve, ele se dedica à família, às leituras e a alguma coisa que é raro, né? A gente não consegue se dedicar ao silêncio, que é tão necessário assim. Bom, é contador, especialista em política e mestrando em contabilidade também. A gente vai conversar aqui com o Rodrigo, que já agradeço pela participação aqui no nosso programa. Seja bem-vindo. Obrigado, tio Flávio. Obrigado pela oportunidade. Como eu estava te falando nos bastidores, a gente que é escritor iniciante, que está começando a divulgar o trabalho, o seu programa é muito importante pela sua audiência, pela audiência do jornal Hoje em Dia. Agradeço muito a oportunidade de trazer meu livro, de apresentar para o pessoal de BH, que é onde a história se passa, né? Eu morei em BH há algum tempo, gosto demais de BH, venho a BH toda semana. Então, assim, para mim é uma honra, um prazer muito grande apresentar meu livro para o público de BH. Olha, este livro, A Sombra da Mentira, que é justamente o seu primeiro livro? Meu primeiro livro, meu primeiro livro. Me fala como é que você entrou na literatura, como é que foi o caminho para a literatura? Eu falo que eu já nasci querendo ser escritor, porque é uma coisa que... Mas um contador escreve tanto assim? Na verdade, é um contador de histórias, né? Então, é contador de verdade, mas é também um contador de histórias. A minha mãe é professora, né? Então, eu sempre tive contato com o livro, e aí quando eu comecei a ler, ela comprava revistinha da Disney, Gibi, Turma da Mônica, e a gente sempre foi assinante de jornal. Na época era o jornal Estado de Minas, e ele ia para o interior, né? Então a gente assinava, então eu li desde pequeno. E aí com 10 anos, um amigo meu, Barroso, um grande amigo, músico, nós fizemos a letra de uma música, e aí a letra dessa música, o meu amigo colocou, né? Com 10 anos de idade, colocou o violão, disputamos um festival da canção lá na cidade, e ele ganhou em 4º lugar com essa letra, né, que a gente escreveu. Então isso foi com 9 para 10 anos de idade. E sempre gostei muito de escrever, né? Então a minha vida toda, quando estava nervoso eu escrevia, quando estava feliz eu escrevia, quando estava triste eu escrevia, comecei a fazer poemas. Tem um livro de poema que tem 2 pessoas que tem, Samanta tem um e o Barroso tem outro. Foi um livro que eu fiz autopubliquei, né, na época. Isso foi em 2008, 2009, não me lembro.
era um livro de poema, eu gostava muito de escrever poesia. Depois eu passei para o conto e depois escrevi um romance de um pintor também que pintava no Parque Municipal aqui em BH, só que ele ainda está engavetado. Vou mexer nele em algum momento da vida, eu vou voltar a escrever, porque eu escrevi ele todo manual, todo à mão, né? Tem alguns cadernos, aí passei para o computador, perdi o arquivo. Você já passou? Passei para o computador, perdi alguns arquivos. Tem que passar de novo. Aí, não, ele está no computador, só que ele está muito cru, né? Então eu preciso editá-lo para tornar viável para publicação, mas isso aí é um outro projeto. Então não é o seu primeiro livro esse aqui é o primeiro livro publicado. Esse é o primeiro livro publicado, justamente. Não, tem o outro lá, já tem. E assim, eu tenho, é igual, eu tenho uma ideia, por exemplo, estou assistindo um filme, vejo uma frase legal, vou lá, pauso o filme e copio aquela frase. Ou estou fazendo alguma coisa, peço no bloco de nota do celular, cheio de anotações. Então, assim, a gente que é escritor observa tudo. Primeiro a gente é um observador de pessoas, né? Exatamente. Então... Eu gosto muito de falar do Chico Anísio, sempre falo isso, que perguntava para ele por que ele cria tantos personagens. E ele falou, olha, eu observo as pessoas. Justamente. Então eu estou na rua, eu observo uma pessoa, crio um personagem. A gente nessa correria, né, de tantas coisas para fazer, e hoje com tela, a gente não vê mais as pessoas, a gente não vê essas características. Não. E aí, jornalista, escritor, sempre está observando, isso é importante. E é interessante porque o embrião desse livro nasceu de observações de pessoas dentro de um ônibus, de um coletivo indo trabalhar. As mulheres ficavam conversando e segredavam. Ah, minha patroa é religiosa demais, mas ela tem um caso com fulano. E o marido não sabe. E eu ficava observando isso e tal. E sempre falando. E sempre mais ou menos assim. Eu sentava no fundo do ônibus, porque o ônibus ficava muito cheio. E eu pegava no primeiro ponto. Então eu tinha um lugar para escolher. Eu escolhia no final do ônibus para sentar justamente para observar todo mundo que entrava. E essas mulheres sempre vinham contando a mesma história. E eu observava aquilo, ficava rindo e tal. E aí me veio a história desse livro, sabe? Então, a observação realmente faz parte da nossa vida, né, de escritor. Com certeza. Me conta um pouquinho sobre a sua cidade, antes da gente entrar aqui na sua literatura. Você nasceu lá em Bela Vista de Minas? Nasci em Bela Vista de Minas. Bela Vista de Minas é uma cidade, está no Médio de Piracicaba, na região do Médio de Piracicaba, que é uma região muito rica, principalmente na área de minério, né? Na área minerária, tem várias cidades fortes, né? São Gonçalo, Rio Piracicaba, Catas Altas, Santa Bárbara, enfim. É uma região muito rica e pouco conhecida, infelizmente, no nosso estado. Então, o prefeito Augusto, que é o presidente da MEP, tem feito um trabalho muito grande, muito bonito de divulgar a região do Médio Piracicaba. Inclusive, há uns 15 dias, o Toledo, do Viajando com o Toledo, esteve lá em Bela Vista, fez um programa justamente, a Samanta, a minha mulher, ela é prefeita da cidade. Então, ela tem feito um trabalho de buscar aquele sentimento de pertencimento dos moradores, né, das pessoas que moram lá, tem feito muita coisa. E é uma cidade muito acolhedora. O que a gente fala é quem vai em Bela Vista, quem conhece Bela Vista, não esquece. Então, recebe a gente com um cafezinho? Um cafezinho com queijo, um queijinho fresco. E a Samanta sempre fala, a Samanta tem uma frase muito bonita que fala que onde que as pessoas perguntam onde Bela Vista é. A Samanta fala assim, Bela Vista é onde ela deve ficar, no lugar dela. Então, assim, nós belavistanos temos o prazer de falar que somos belavistanos. Eu nasci, fui criado lá, viajei muito, morei muito, trabalhei em banco muito tempo. Então, sempre estava num lugar, sempre estava em outros. Viajei muito e voltei para lá de novo. E é lá onde que eu quero continuar, sabe? Que bom, que bom. Eu gosto demais. É gostoso a gente ter essas memórias da cidade da gente, gosto demais, que gosto também muito. Vão se Meus perdendo. pais, minha mãe mora lá, meu pai é falecido, minha avó, até pouco tempo, morava lá, faleceu tem um mês mais ou menos, 96 anos, era a minha guardiã espiritual. Mas é muito bom, é muito bom. Bora lá então para A Sombra da Mentira. Como é que surgiu a ideia de fazer esse livro e o que é que ele fala? A ideia surgiu, como eu te falei, desses comentários dentro do ônibus, né? Então eu falava assim, poxa vida, a mulher, ela é uma cristã fervorosa, ela é um exemplo para a sociedade, mas ela atrai o marido.
Então ela usa uma máscara, né? É. Então, e eu sempre fui um crítico da sociedade por motivos, justamente por esses motivos. As pessoas realmente fazem as coisas, mas não querem que saibam que fizeram certas coisas. Uhum. Então, o primeiro ponto é esse. Eu observei muito isso e ficava muito intrigado com isso. Por que a pessoa mostra uma coisa que não é para a sociedade, uma coisa que ela quer fazer? Por que não seja autêntica? Então, eu resolvi, eu falei assim, eu quero escrever um livro. Eu li muito romance policial, eu gostava muito de Sidney Sheldon, na Te época. influencia, né? Eu gostava muito de Sidney Sheldon, Agatha Christie. Então, eu falei assim, gente, e no Brasil não tinha. Eu li muito Rubem Fonseca, gosto demais, é um dos meus ídolos na literatura, é Rubem Fonseca. Só que não tinha uma personagem mulher. Então eu falei assim, não, vou escrever uma personagem mulher. Uma personagem forte que seja mulher. Que é a personagem central. Que é a personagem central. São duas, as duas personagens centrais são mulheres. É a Olga, que é uma jornalista, e a Alice, que é a delegada. Que também já é difícil, né? Porque você vai buscar referências, né? Porque uma mulher, quando escreve da mulher, é uma coisa. Você, observador, e trazer isso, eu acho um exercício, né? E tem até uma coisa engraçada, que a minha mulher, eu seguia muita delegada no Instagram, no Facebook, e minha mulher ficava brava porque eu seguia as delegadas. Né? E a delegada é uma delegada bonita. Ela falou assim, mas você só segue as delegadas bonitas? Eu falei assim, eu tenho que seguir as delegadas bonitas porque eu tenho que saber o que ela faz para eu terminar de montar a personagem. Mas isso aí é só uma brincadeira nossa. Mas então, o livro trata justamente sobre isso, Flávio. Ele é uma crítica à sociedade. Por quê? O que acontece? São mulheres da classe alta que são assassinadas. Tem um ritual, né? Um ritual do assassino. Ele tem uma proposta, ele tem um ritual, tem um modus operandi. Então esse modus operandi dele é cheio de ritual. E ele tem esse perfil de mulher. Então ele mata, recolhe as alianças de casamento, são mulheres casadas, e faz a maquiagem do rosto. Ele as maquia, deixa morta e maquiada. E se passa alguns pontos de Belo Horizonte, né? A trama central se desenrola dentro de Belo Horizonte. E faz uma crítica porque no machismo implícito. Que hoje a gente até fui muito bem... foi uma crítica muito bem colocada que a Mariana fez, Mariana, a jornalista. Ela fez o seguinte, ela falou o seguinte, o seu livro veio num momento crucial, porque está tendo muito feminicídio, e justamente ele trata de feminicídio. Ou está se aparecendo, né? Ou está se aparecendo. E assim, a gente, uma coisa que eu, na revisão, que eu forcei, eu quis mostrar com mais evidência, porque, como eu disse, a Samantha, minha mulher, é prefeita, ela está na política. E ela sofreu e sofre o tempo todo perseguição machista por ser mulher dentro da política. Então a gente vive isso em casa, eu vivo isso no meu dia a dia, porque eu sou um homem, a minha mulher é uma autoridade, mas se questiona a autoridade dela por ela ser mulher. Isso é interessante dar um outro livro também, viu? Porque você é esposo de uma prefeita. A prefeita na cidade é a autoridade, você não. Eu não. Mas é interessante que vinham conversar comigo, por eu ser homem, eu falei assim, não, eu não sou prefeito, a prefeita é a minha mulher. Se vocês querem conversar com a prefeita, vocês vão conversar com a minha mulher, com a Samantha, não vai conversar comigo. É legal a reflexão, porque eu já vi pessoas que estão com idosos em cadeira de rodas, e aí a pessoa chega se dirigindo a quem está empurrando a cadeira de roda, desprezando aquele indivíduo que está sentado, e quem está na cadeira de rodas pode ter o cognitivo preservado. Conversa com ele. Conversa com ele, justamente. E aí a gente tem essa questão dos preconceitos, né? E entra essa questão da cultura machista também, que daria um livro maravilhoso. Sim, eu vou explorar isso no próximo que eu estou escrevendo. É sobre um garimpo, depois eu volto a falar. Depois eu falo no finalzinho, eu falo sobre ele.
é um próximo livro que eu estou escrevendo. Também é um romance policial, mas A Sombra da Mentira, eu quis explicitar isso. Por exemplo, a Alice, a delegada, ela sofre uma pressão, porque o pai dela era um delegado que era considerado uma lenda aqui em Belo Horizonte, da Polícia Civil. Então, por ela ser uma mulher e não estar conseguindo resolver os casos, falam que ela não está conseguindo por ela ser mulher. A mesma coisa quando o cara vê uma mulher dirigindo, a mulher... Olha lá, mulher que está dirigindo. Então, tipo, a gente tem esse machismo. É um machismo... não é nem implícito, ele é explícito mesmo, né? Mas às vezes ele é inconsciente também, né? Inconsciente, justamente. Eu fui dar palestra para pais para famílias de alunos, e aí eu cheguei, geralmente nessas palestras de famílias de alunos, quem vai? A mãe, né? Aí eu cheguei no evento, tinha lá, chama evento para família, ou seja, pai e mãe, né? Da configuração que a família for. Tá cheio de homens, de pais. E aí eu peguei o microfone, eu velho de guerra. E eu falei, nossa, que legal, tô feliz de ter tantos pais. Não, tem que estar feliz de ter tantos. Eles têm que estar lá. Ele tem que estar lá, é obrigação dele. Eu acordei para isso e falei, gente, olha como que tá. Isso aqui tá dentro da gente e a gente às vezes nem percebe que tá sendo machista. Justamente, né? justamente. Muito bom esse. É igual algumas palavras, né? Que você usa e assim, tá dentro do cotidiano. Então é uma coisa que a gente tem que discutir, observar, sim. A gente tem que observar, a gente tem que discutir que essa questão do machismo, essa questão do abuso, né? A teoria que tem vezes que é abuso financeiro, é abuso psicológico, abuso físico. E aí quando o abuso financeiro, o psicológico não funciona, parte para o físico. Então assim, isso no livro tem muito. Por quê? Eram mulheres que traíam os maridos e elas eram assassinadas por isso. Por quê? Só porque elas traíam o marido? Só porque elas eram adúlteras? Né? Se fosse um homem, será que teria o mesmo tratamento? Mas você levanta essa discussão? Tem dentro, tem. Então, assim, ela não, a premissa do romance policial é saber quem matou. Então, ele vai se desenrolando. Não vai contar pra gente, obviamente. Não vou contar. Então, o que tem vários tipos de romances policiais, tem várias formas, né? Aquele romance preso dentro de um quarto que né, acontece todo o processo. Por exemplo, tem um livro do Rafael Montes que se chama Suicidas, que é o primeiro livro dele. Ele é dentro de uma casa, ele não sai dali. Então, esse não. Esse é quem matou, né? Quem é o assassino? O leitor, nós vamos dentro do livro procurando quem é o assassino. É igual você falou, uma caneta no chão, ela vai dizer alguma coisa lá na frente. Eu acho muito difícil de escrever, porque cada detalhe que você vai fazendo tem que ser pensado para culminar no final ali, eu acredito. E aí você vai trazendo um monte de personagens e você tem que trazer as características desse personagem, né? Emocionais, psíquicas. E aí você coloca o plano de fundo deles, né? Porque cada personagem é um ser humano, né? Ele sente frio, ele sente calor, ele come, ele é triste, ele sente tristeza. Então ali ele tem aquele quadro emocional, porque se você criar um personagem robô, ele não vai fazer conexão com o seu leitor, né? Então, assim, eu tive o prazer de fazer a oficina criativa com o professor Assis Brasil, que fez a orelha do livro, que é um dos maiores professores na área de escrita criativa do Brasil. E também o prazer de fazer a oficina de escrita criativa com o Paulo Scott, que fez a contracapa, que é o nome do seu programa, né? O Paulo Scott também é um grande escritor, um militante da causa do racismo, militante da causa do feminicídio. Então, quando ele leu o livro, ele falou assim, Rodrigo, eu quero te ajudar a publicar e a editar o livro. Por quê? A gente quando escreve, né, você como jornalista, a gente escreve, tem um processo de escrita, depois tem o processo de lapidação da escrita. Então, o Paulo foi o preparador do livro, né, fez a preparação final, e aí depois eu dei muita sorte de ser aceito pela editora Patuá, que é do Eduardo Lacerda, de São Paulo, que faz um trabalho fantástico, assim como o seu, com escritores iniciantes. É uma editora que era pequena, agora já não está pequena mais, já é uma editora grande. Né? E o Eduardo ele dá essa liberdade pro escritor.
Ele leu o livro, olha, seu livro é muito bom, nós vamos publicá-lo. E assim, e dá aquele suporte também, que vai para as feiras, vai para, né? Agora ele conseguiu, pela Catavento, que é a distribuidora, mandar pelas livrarias, né? Meu livro está à venda nas leituras aqui de BH. Que legal. E do Brasil, né? No Brasil inteiro, nas leituras. Essa é uma dificuldade, né? A gente tem muitos bons escritores. Tem. Mas a gente, e às vezes escritores que nem publicaram, pela dificuldade mesmo, né? A dificuldade de publicação hoje é muito grande. E o escritor que é autônomo lá, ele tem que tirar dinheiro para poder publicar. Tem. Então, e assim, é complicado mesmo. E não é o problema, assim, que eu vejo, é justamente a distribuição. Uhum. Porque se você se autopublicar, você vai ficar com as caixas. Você vai fazer com as caixas em casa, né? Então, ou você vai pegar o livro e colocar debaixo do braço, igual o Carlos Drummond de Andrade fez, o Carlos Herculano Lopes fazia, alguns escritores grandes faziam. Pegava o livrinho, ia nos bares de BH e ia vendendo, né? Mas assim, hoje não tem, a realidade é outra, né? Você vai chegar num bar com um livro, o cara não vai nem olhar para sua cara, eu não quero saber de livro. Então, assim, hoje o mais difícil para o escritor é justamente isso, essa questão de distribuir, de mostrar a sua obra. E para mim está sendo muito importante vir ao seu programa, porque como a obra se passa em Belo Horizonte, eu gostaria muito que o livro fizesse sucesso em Belo Horizonte, sabe? Assim, claro, no estado de Minas todo, e depois no Brasil todo, e depois para fora. A gente sonha alto. É lógico, né? Então, eu tenho recebido muita crítica positiva. Na verdade, só recebi elogios até agora, não recebi nenhuma crítica mesmo, falando que tem ruim, tem não sei o quê, não sei o quê. Então, todo mundo gosta muito do final. Os leitores de BH que me deram parecer falam que é muito legal você ler e saber onde que você está passando, onde que o cara está passando, então assim... Você conta espaços aqui de Belo Horizonte, você vai citando... Tem uma parte que eu gosto muito do livro que se passa na rua Guaicurus, no Sobe e Desce, no Hotel Brilhante, que é um grande... É um ponto, né? Tem um autor que eu gosto muito, que é Roberto Drummond, da Ilda Furacão, e assim, eu acho que a gente tem que mostrar o que é popular mesmo, sabe? Não adianta eu querer inventar o nome de um hotel chique, porque o hotel chique não vai o público que eu quero expressar no livro. Então, é justamente esse cenário. Tem Praça da Liberdade, tem o Café Nice, né? Legal, que são pontos... vai se identificando, quem não é, vai conhecendo. Quem não é, vai conhecendo. Né? E aí me fala uma coisa, sobre... É lógico que tem aqui a ficção, mas tem pontos de realidade aqui que no livro, por exemplo, alguma coisa que você vivenciou aqui em Belo Horizonte, ou que você leu em manchetes de jornal, que você jogou para o livro ou não? Tem. O Ernest Hemingway falava uma coisa, todo livro tem alguma coisa do escritor. A minha mulher brinca e fala assim, você tem alguma coisa com essa mulher que é personagem do livro. Não tem. Mas tem alguma coisa da gente, sabe? Sempre tem. Sempre algum personagem carrega algum medo, carrega alguma realização, carrega alguma frustração. Mas não tem um fato real não, né? Que você pegou, aconteceu uma morte em Belo Horizonte. Não tem fato não tem nada. Tudo, que faça relação com aquilo. Não tem fato real não. Aí é tudo fictício. Aí é tudo fictício. E me conta esta capa, que a capa ficou linda, olha só. Ela tá maravilhosa. Obrigado. Como é que foi a construção dessa capa? Eu adoro capa. Eu também gosto. Duas coisas difíceis são nome e capa. Eu gosto. E tem uma coisa interessante que, quando eu escrevi esse livro, eu falei assim, a única coisa que eu não mudo é o título. E aí o Paulo gostou muito do título, mas o revisor, o revisor da editora Patois, ele falou assim, Rodrigo, eu acho que esse livro pode ter um título melhor, porque o assassino, ele ganha o apelido de maquiador. Ou então, ele tem dois apelidos. Ele tem, a imprensa sensacionalista batizou de matador de madames. A polícia chama de maquiador, internamente. Ele queria ligar alguma coisa? Ele queria colocar o título de ou o matador de madames ou o maquiador. Que ficaria mais popular. Eu falei assim, cara, tem uma coisa que eu não mudo no livro, é o título. Agora, com relação à capa, é uma história muito legal, uma história muito triste e muito importante. Agradeço demais essa pergunta. Eu sou portador de doença de Crohn.
uma inflamação que acomete o intestino. E na época desse livro, que eu comecei a escrever em 2009, foi passando o tempo. Eu comecei a escrever em 2009 e lancei em 2025. Ou seja, 14 anos escrevendo, 16 anos escrevendo o livro. 16 anos escrevendo esse livro. Então, assim, nessa época eu tinha doença de Crohn, eu era empregado de um grande banco, fui demitido, fui para casa dos meus pais e estava doente. Eu sentia dor, assim, o tempo todo, 24 horas por dia de dor. E a escrita desse livro evitou que eu fizesse o autoextermínio. Então eu pensava em me suicidar a todo momento. Fortíssimo para você. Eu pensava em suicidar a todo momento. No final tem um poema que eu fiz que chama Casulo, que a Patois sempre pede para deixar uma frase final. Esse poema conta a minha vida e a trajetória desse livro. Então, eu doente, sentindo dor, sentava na mesa da minha mãe, né, para escrever, ligava o computador, e na minha frente tinha uma geladeira vermelha da minha mãe com um pinguim em cima. Então era a imagem que eu via toda vez que eu sentava para escrever, eu via essa imagem. Essa imagem ficou gravada no meu subconsciente, sabe? E aí quando veio a ideia da capa, eu falei com a Samantha, a capa tem que ser a geladeira vermelha com o pinguim. Tem muito sentido, né? Então, e no livro tem uma passagenzinha, né? No início do livro fala que a jornalista Olga, ela tá com a corda no pescoço, porque as crônicas dela não estão fazendo sucesso no jornal. Então o editor tá doido para mandar ela embora. E aí ela dá um estalo, vê a reportagem lá, pega a reportagem, vê, ela falou, opa, tem alguma coisa errada aqui. O faro de jornalista dela falou mais alto. Tem alguma coisa errada, tem muita foto, tem pouca informação, quer saber quem é essas mulheres. E aí que começa a desembolar. Ela escreve uma crônica que o assassino vê e cai no gosto dele. E aí ele começa a manter comunicação com ela através de cartas e propõe para ela escrever a história da vida dele. Aí ele vai contando a vida dele através de cartas para Olga, para jornalista. Então assim, essa capa para mim foi... Primeiro, esse livro foi a salvação, foi a minha salvação, né? Foi primeiro as orações da minha mãe, da minha avó, né? Aos meus guias, a Deus, meus guias espirituais e assim, as orações da minha mãe. Devo muito à minha mulher também, Samantha, que não desistiu de mim em momento algum. E assim, eu me emociono de falar disso, porque você pensar, viver é tão bom, e você pensar em morrer o tempo todo... É porque a dor estava muito grande, né? E aí eu fiz uma cirurgia, o doutor Antônio Lacerda, um grande médico daqui de Belo Horizonte, eu devo a ele muito, fez a cirurgia e depois disso, graças a Deus, estou vida normal. Olha que maravilha. Então, assim, essa capa faz muito sentido para mim. Olha, e ela ficou, eu não sabia, obviamente, ela ficou linda, né? A capa ficou maravilhosa. Todo mundo elogia muito a capa, muito a capa. Às vezes, em algum momento você chega a falar isso aqui dentro, nessa poesia final, não dá para identificar sobre a questão da capa não, né? Que é esse momento que você sentava com a dor e olhava para essa geladeira. Então é só quem assiste o nosso programa e quem conversa com você. Justamente, vai saber por conta disso, por isso. Muito legal. Tem um sentido muito forte para mim isso, porque foi onde eu tirei força para continuar vivendo, né? E assim, hoje o livro está bem aceito, a maioria está com 4,9 lá na Amazon de 5 estrelas, quase 5 estrelas. E a gente fica com um certo receio, né? Porque assim, o escrever é um desnudar-se. Você está ali, você está se apresentando para todo mundo. Para todo mundo. Né? E você conversa tanto com leitor. Eu tive leitores que falaram assim, cara, tinha muitos anos que eu não lia. Eu nunca consegui terminar um livro seu, eu terminei com 5 dias, com 3 dias. Então, assim, é muito importante. Aí eu tenho professores universitários, por exemplo, um grande amigo meu, o Jefferson, ele é doutor em economia, ele é coordenador do curso de pós-graduação na Universidade de Sergipe. Ele falou assim, cara, tinha muito tempo
que eu não lia literatura, só leio coisa técnica. Isso me despertou de novo a vontade de ler literatura para passar o tempo, para me envolver, para eu gostar de ler. Porque eu leio coisa técnica, eu leio para trabalhar. Então, um outro grande amigo meu, o Zé Roberto, um advogado, falou assim, cara, tinha muito tempo que eu não lia isso, só lia técnico. O próprio doutor Antônio Lacerda, que tem um personagem com o nome dele, falou assim, cara, seu livro daria uma série, por que você não manda isso para Netflix, para alguma coisa? Porque eu li o livro já assistindo a série. Então, assim, é muito legal esse retorno, sabe? É muito trabalhoso, é muito... É uma construção construção muito... porque é pesquisa demais, né? E é pesquisa demais e você se envolve com aquilo. E é uma coisa que você falou no princípio, que eu gostei muito, é porque o romance policial é mais difícil para escrever, porque você não pode deixar... Se o leitor descobrir quem é o assassino... Perde a graça. Ele não vai gostar do seu livro. E ainda tem um problema seríssimo, igual novela, como acontece novela, né? As pessoas estão assistindo durante um ano novela, nem sei se dura tanto assim mais. Mas quando chega no finalzinho, sempre é assim, né? O último episódio as pessoas ficam satisfeitas ou decepcionadas. Se você apresenta lá na frente, né, lá no fim, um personagem que é o assassino, que é... Aí, e não casou com a expectativa da pessoa, porque na verdade você tem que, às vezes, frustrar a expectativa do leitor, né? Sim, tem que frustrar, a obrigação é essa. Já sabia desde o início. Não, e assim, é interessante que as pessoas falam assim, cara, quem é, pelo amor de Deus, né? A minha irmã falou assim, eu vou ler no final, eu vou ler de trás para frente para saber. Aí uma amiga nossa, a Ciene, assim, eu te pago R$100 se você me adiantar quem é. Porque aí a leitura já vai ser outra, né? Já vou sabendo quem é. Mas porque assim, e é interessante que leva Só aquilo... conta pra gente aqui. Leva aquilo que você falou, que assim, as pistas vão de encontro a algumas pessoas, que na verdade faz parte de uma trama total. E você tem que ter o cuidado também de por exemplo, os personagens são eu, o Rodrigo e o tio Flávio. Então, só do Rodrigo e o tio Flávio o tempo todo. Depois entra a Samanta, que é a assassina. Não pode ser isso, né? Porque tem que ser uma pessoa que tem coesão dentro. Porque se você coloca um assassino aleatório no final, só pra falar que é o assassino, não tem graça, vai ficar fácil, né? Então você tem que ter coesão. Você tem que traçar esse perfil psicológico. Né? Tudo. Rodrigo, o que vem pela frente? Tem pela frente agora um projeto também antigo, foi uma história que foi me contada em 2001. Quando eu ia para a faculdade, eu pegava muita carona. Eu morava em Bela Vista, estudava em Coronel Fabriciano, na Unileste. Então eu pegava carona, eu pegava carona de Bela Vista até lá, e aí uma vez um garimpeiro me deu uma carona. Eu entrei no carro dele, nós paramos na cidade vizinha, que é Nova Era, que tem um garimpo de esmeralda, muito grande, muito famoso. E aí veio os garimpeiros, ele com uma mala cheia de dólar, pagando, comprando as pedras, as esmeraldas e tal, entrou no carro e foi embora. Aí eu brinquei com ele, falei, rapaz, você não tem medo de andar com uma mala cheia de dinheiro, não? Aí ele levantou a camisa, tinha 2 revólveres na cintura, enfiou a mão debaixo do banco do carro com uma submetralhadora, e aí começou a me contar uma história de um cara que chama Nego Pó. Nego Pó foi um garimpeiro lá que achou uma pedra muito grande, e aí eles mataram, espancaram o Nego Pó por causa daquela pedra, ele escondeu a pedra, e depois ninguém mais achou essa pedra. Então o livro chama Nego Pó, o título, eu acho que eu não vou mudar, porque eu não sou de mudar título não, sabe? A gente cisma, é difícil achar. Eu não gosto, assim, e é interessante que muita gente tira o título de dentro do livro. Eu já começo o livro com o título. Então o Nego Pó, só se alguma coisa, né, fizer mudar, mas até então será Nego Pó o título. É um romance que se passa no garimpo, que vai abordar também as mesmas mazelas da sociedade. Né? Porque a gente tem que falar da sociedade real, né? Não é da sociedade, não é da sociedade, aquela sociedade que fica nos castelos, das torres de marfim, né? Então a gente tem que falar da sociedade mesmo, das pessoas que sofrem, das pessoas que são invisíveis, né? Das pessoas que precisam de atenção. E no garimpo é cheio disso, né? Os caras ganham muito dinheiro e morrem pobres. Tem pesquisa.
tem ido ao garimpo direto, a Samanta até brinca comigo, cuidado, você vai no garimpo. Mas Você deixou a delegada de lado agora? Não, a delegada vai participar. A delegada vai tá no seu participar. Instagram. Mas a delegada volta pro caso do garimpo. E é um livro que eu estou gostando muito de escrever, mais ou menos a mesma linha do A Sombra da Mentira. Então, assim, eu creio que esse ano não dá para terminá-lo, mas talvez no meio do ano que vem, eu acho que eu já tenho, ou final do ano que vem, para lançar, né? Ok. Bom, olha só, o tempo voa nesse lugar aqui, Passou rápido, e eu muito conversei com rápido. você, esqueci até de olhar para o cronômetro, então voou. Obrigado pela sua participação aqui, Agradeço pelas demais. histórias que você trouxe. Para poder entrar em contato com você, adquirir o livro, como que as pessoas podem fazer? O livro tá à venda na Amazon, está à venda nas livrarias de leituras aqui de BH. Estou tentando uma parceria com as drogarias Araújo, para também vender nas Araújos, né? Mas ainda não tive retorno. Também no site da editora Patuá. E, assim, eu não tenho, comigo não tenho para vender, mas nesses Mas você locais... faz publicações no seu Instagram? Faço. Assim? Qual que é o Instagram? Meu nome é Rodrigo Sena Magalhães, tá lá no Instagram. Só lembrando que o Sena é com N. Com N. Eu só queria, tio Flávio, fazer um agradecimento aqui ao Eduardo Lacerda, editor, dono da Patuá, ter feito um trabalho brilhante, como eu disse, com novos escritores, com escritores que estão iniciando. Então, não só a mim, mas vários outros escritores. A Patuá ganhou agora, no ano passado, o Jabuti de literatura de entretenimento, ganhou outro Jabuti, já tem vários prêmios. E também quero agradecer demais a minha mulher Samanta, que para mim é meu amuleto da sorte, meu amor, e meus filhos também, né? O Rafael, o Benjamin e o Chico, que são meu combustível diário para continuar. Eu tenho uma profissão como contador, não posso abandoná-la ainda, mas queria agradecer demais, agradecer a Mariana, queria agradecer você, o Jornal Hoje em Dia, por essa oportunidade. Parabéns pelo trabalho, é muito importante isso, muito importante que tenha visibilidade esse trabalho, porque a gente precisa de mais leitores, né? Só a leitura faz boas pessoas, faz bem as pessoas, né? Investir em literatura, investir em cultura, investir em educação. É isto. A gente fica por aqui e você nos encontra num novo episódio e eu te espero lá. Até mais.